A lei de Marx, no 7º capítulo do primeiro tomo do Capital, nos informa, né, que à medida que o capitalismo se desenvolve, a riqueza se acumula nas mãos de uma minoria cada vez menor e a miséria para massas cada vez maiores. Então o capitalismo distribui o dinheiro do povo de uma maneira bastante estranha, né? Não há dinheiro para resolver os problemas mais importantes da nação, como o problema da terra, o problema da instrução pública, o problema da saúde pública, que se tornam cada vez mais graves, porque é o armamento, são as forças armadas, a polícia, a burocracia, as mordomias que absorvem a parte do gigante, a parte decisiva do orçamento. Só existe até hoje, agora, na América Latina, um país que resolveu esses grandes problemas. Tanto o problema da terra, como o problema da instrução pública, como o problema da saúde pública. E em Cuba, a mortalidade infantil já está reduzida a 15. Em 1000 crianças que nascem vivas, apenas 15 morrem antes de completar o primeiro ano de vida. Então, em minha juventude também fui socialista. Acreditava no poder do Estado para reformar o mundo, se não criá-lo de novo. Verifiquei logo, entretanto, que é uma ilusão pensar que o socialismo reforma o mundo. Torna apenas o mundo mais autoritário. O mercado tem mais informações do que o governo, erra menos do que o governo e se autocorrige mais. E além disso, o mercado é uma verdadeira forma de democracia econômica, equivalente ao voto da vida política. Na realidade, o mercado é uma democracia permanente em que cada cidadão vota diariamente, quando na vida política ele vota raramente. Por isso passei a acreditar nos valores liberais associados à ideia do capitalismo. A diferença é essa. Ele critica um capitalismo que, a meu ver, não existe no Brasil. No máximo teremos um embrião de capitalismo. Na realidade, temos um criptosocialismo, um socialismo precoce. De vez que, mesmo pela definição padrão de socialismo, propriedade dos meios de produção, verifica-se que o governo hoje tem uma fatia enorme dos bens de produção. Ele absorve 70% da poupança, restituindo, é verdade, um pouco ao setor privado, mas absorvendo-a em sua maioria. Ele responde por cerca de 60% dos novos investimentos. E a participação do governo no dispêndio público é cerca de metade, do dispêndio nacional é cerca de metade. Nós somos um país apenas nominalmente capitalista. Naquelas áreas onde o capitalismo funcionou um pouco melhor, centro-sul do Brasil, particularmente a região de São Paulo, Paraná para o sul, nós realmente conseguimos um avanço significativo do padrão de vida. Não, meus senhores, os pecados de desigualdade de renda, de ineficiência produtiva do Brasil, não são pecados capitalistas, são violações da posição capitalista. Comparemos zonas de contraste, onde é possível verificar-se a eficiência dos dois sistemas quase que tatilmente e certamente visualmente. Coreia do Sul e Coreia do Norte. Não há comparação em termos de eficiência econômica, de padrão de vida, de bem-estar social, de satisfação social e até mesmo de liberdade política, conquanto Coreia do Sul seja um Estado autoritário, o é menos do que Coreia do Norte. Claramente a Coreia do Sul, a mesma raça, mais pobre em recursos naturais, porque os recursos naturais estão no norte, avançou muito mais, a Coreia do Sul avançou muito mais do que a Coreia do Norte. É hoje um país que exporta mais que o Brasil e que, partindo de um nível de renda miserável, em breve se ombreará com o Brasil. Enquanto Taiwan, partindo de um nível de renda muito inferior ao do Brasil, quando eu estive lá em 1964, era uma miserável favela. Hoje tem $3.000 por habitante, 30% a mais do que o Brasil, coisa que parecia incrível. Comparemos a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental.
um socialista, outro capitalista. Quem é que está financiando a Alemanha Oriental? É a Alemanha Ocidental. Onde há melhores condições de vida? É na Alemanha Ocidental. Para onde querem fugir as pessoas? Para a Alemanha Ocidental. Ninguém foge para a Alemanha Oriental. A rigor, um grande critério para se julgar da capacidade dos sistemas de produzir satisfação econômica e satisfação social é perguntar qual é o problema básico do país. É impedir que os imigrantes venham, entrem no país, ou é impedir que os seus habitantes saiam? Meus senhores, o problema do mundo ocidental, o problema dos Estados Unidos, o problema da França, o problema da Inglaterra é impedir que imigrantes venham, mesmo dos países socialistas. Ao passo que o problema dos países socialistas é precisamente o contrário. Se lá existe satisfação social, se o sistema é satisfatório, por que existe o Muro de Berlim? Porque existe o complexo, porque existe o grande aparato policial de fronteiras que impede que os cidadãos saiam um pouco de sua terra para respirar. Meus senhores, é uma total ilusão pensar que o socialismo é capaz de dar satisfação social. E só nos salvaremos quando deixamos de ter um capitalismo de Estado para termos, afinal, um capitalismo liberal. Este sim, capaz de prover três coisas: eficiência econômica, satisfação social e, meus caros amigos, liberdade política. O homem é um animal político e a mais antiga e a mais cruel das fomes, talvez maior que a fome física, é a fome de liberdade.